Me fala sobre você, sobre sua jornada, sobre a sua participação no Instituto Ela. Certo. Bem, eu sou Ivani Oliveira, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia social e tenho estudos e atendimentos voltados à construção identitária das pessoas negras, né? Me debruço para compreender as relações raciais no Brasil. Tenho uma proximidade, sou colaboradora do Instituto Ela, desde quando ele foi fundado, com essa iniciativa muito valorosa de trazer soluções que são criativas para o enfrentamento das desigualdades de gênero, das desigualdades raciais, dentro do âmbito da educação e das políticas. Então, é um instituto feito por mulheres, pensado por mulheres, e muito atuante no âmbito das políticas públicas, que me deixa muito orgulhosa de estar lá. E sou psicóloga em algumas áreas, e uma delas é na clínica, e é na clínica que eu ouvia muito, né, as mulheres falarem do processo de transição capilar, e eu ficava pensando, nossa, eu preciso muito entender um pouco mais, produzir conhecimento para que esse conhecimento circule e favoreça que outras pessoas, também profissionais de psicologia, possam compreender que momento da vida é esse que as mulheres negras passam. Então, assim, eu tenho muita eu tenho muita alegria de ter feito essa pesquisa, porque eu acho que o conhecimento ele é muito importante, ele precisa estar entre nós para facilitar cada vez mais resolver questões importantes do nosso cotidiano. Nossa, eu também estou muito feliz que você tenha feito essa pesquisa e mais ainda da gente poder oferecer isso para mais pessoas, né? Tanto através do Instituto, tanto agora disponível na página da diaspora.black. E como é que foi a ideia do curso, montar esse curso sobre transição capilar? Porque ele aborda um pouquinho mais do que só a transição capilar, na verdade, né? Sim, é verdade. Se a gente pensar que recentemente o Brasil recebeu a publicação do livro da Grada Quilomba, e a Grada vai falar de racismo que a gente vive no cotidiano, e um dos racismos que ela aplica são as políticas de cabelo, né? De invasão do nosso corpo por meio do cabelo e tal. E aí é muito importante porque ela vai pensando na descolonização do eu, na nossa descolonização subjetiva, da nossa descolonização política. Então, o curso, sim, ele fala um pouco sobre a descolonização num processo bem abrangente, né? O que seria esse conceito? O que seria descolonizarmos? O nosso olhar, até a nossa escuta, a nossa percepção, o nosso julgamento, o nosso sistema de valorização. Por exemplo, às vezes olhamos para o continente africano e enxergamos pobreza. E, na verdade, o que a gente pode enxergar são outras concepções de sociedade. Outro, entendeu? O que a gente traz valor aqui na diáspora roupas industrializadas, tênis comercializados, tudo isso que nos invade, né? Tudo isso que é muito custoso para a vida dentro do capital, não tem valor numa organização de outras sociedades. Então, descolonizar o nosso pensamento, a nossa compreensão de mundo, também vai fazer parte do conteúdo desse curso, que está organizado pela Diáspora em parceria com o Instituto Ela. É muito potente essa tua fala, né? De descolonizar o nosso olhar, que isso vai influenciar tanto na nossa visão com o outro, com o mundo, eu acho que principalmente com nós mesmos, com o nosso reflexo, com a nossa existência, que linka principalmente exatamente com as nossas características negroides, né? Sim. A gente pensar que tudo isso vai embotando a nossa potência, né? Quando a gente se olha e se enxerga pelo olhar do colonizador, daquele que disse que nós não éramos bonitas, daquele que disse que nós não tínhamos, né, habilidades humanas ou condição de humanidade, até retirou de nós a nossa humanidade, nós fazemos isso com a gente também. E quando a gente consegue se desvencilhar desse olhar colonizador, desse pensamento colonizador, a gente consegue resgatar a nossa segurança, a nossa confiança intelectual, entende? A nossa potência de estar na vida. E muitos de nós, às vezes, ficamos travados
de apresentar uma ideia que a gente tem e é sensacional, é fabulosa, porque temos uma insegurança intelectual. Então, esse processo ele vai acontecendo em várias esferas da nossa É vida. verdade. Até de demonstrar afeto, de receber afeto, recebe afeto num lugar que você fala, nossa, mas será que é isso mesmo? Mas por quê? Porque em algum momento nos foi dito que a gente não merecia, né? Sim, de que nós não somos humanos, nós não somos capazes, inteligentes. Como que alguém tem coragem de olhar mulheres maravilhosas dessas e duvidar da nossa beleza, da nossa inteligência, sabe? E pensar que por causa disso, nós mesmas também nos colocávamos em lugares inferiores, aceitavam coisas inferiores, porque aprendemos que isso era o normal, que isso era o certo e que a sociedade reforça isso. Eu acho muito, muito interessante isso que você falou do nosso olhar, enquanto é importante a gente ampliar esse olhar e resgatar a nossa potência, né? Porque todo mundo tem aí dentro de nós uma potência, um conhecimento, um saber ancestral que está aqui. Ele só precisa ser liberado, ser acessado. Então, eu vejo que esse curso, ele realmente traz aí uma coisa muito, muito forte para todo mundo, né? Sim, você deve lembrar, quando a Angela Davis esteve no Brasil, ela falou que quando uma mulher negra se movimenta, né, toda a estrutura, toda a sociedade se movimenta também. E no âmbito da transição capilar, é bem isso que acontece. Quando uma mulher daquela família faz a opção por parar de alisar os seus cabelos, dentro de uma família que tem a cultura do alisamento, Sim. aquelas mulheres que estão no entorno também começam a repensar essas práticas. E aí, muitas das vezes, acontece uma interrupção nesse processo geracional de alisamento dos cabelos. As filhas delas, né, da filha dessa mulher, não terão seus cabelos alisados a partir do momento que ela parou o processo, e as gerações anteriores passam a olhar com outra compreensão a respeito da sua estética. Depois da minha pesquisa, me apresentaram uma senhora de 71 anos que parou de alisar os cabelos. Que maravilhoso! E ela não sabia que ela tinha um cachinho bem pequenininho e ela tinha um encantamento com aquele cachinho bem pequenininho. Era uma senhora evangélica, ela se mantém evangélica, isso é bem bacana, assim, ela entendeu um outro processo que ela pode estar no mundo e está conhecendo o cabelo aos 71 anos. É impressionante. 71 anos, isso é incrível. Eu fiz a transição, como eu estava comentando, há 2 anos atrás, foi quando eu fiz o Big Shop, né? Que é tirar realmente todo o restinho de química que tinha no meu cabelo. Eu fazia química e colocava aplique ainda. Como eu acho que muitas mulheres tinham a ideia, a concepção de que mulher bonita tinha que ter o cabelo baixo e comprido. E hoje eu enxergo que o que eu fazia com o meu próprio cabelo, com o meu corpo, era uma forma de tortura, né? Passava horas com um creme muito forte, eu queimei um pouco da nuca, tive aquele corte que chama, acha, né? De tanto creme e ficar mais tempo, porque eu queria que ficasse mais livre. E o meu cabelo é super 4C, sabe? Então é uma judiação pensar que eu queria que essa estrutura de cabelo maravilhosa, essa coroa, se encaixasse num padrão totalmente real para o corpo negro. Eu gosto muito quando você fala da gente se identificar, né? Imagina, eu fico pensando, eu queria tanto ter feito a minha transição capilar antes, e agora, ouvindo esse relato de uma mulher de 71 anos se permitiu conhecer o cabelo, isso é maravilhoso. E é legal de falar que não tem idade certa para fazer a transição, na verdade? E nem gênero. Eu vejo muitos homens também agora muito forte começando a falar sobre transição capilar. Sim, é impressionante isso, porque essa mulher de 71 anos que eu digo, eu sou amiga da filha dela, e a filha dela é uma mulher trans que deixou de alisar os cabelos, né? E a minha mãe também deixou, e isso foi muito bacana, por isso estava falando, interrompe esse processo que é cultural, que foi colocado para nós e que nós também aderimos em algum momento da história no Brasil, por causa, como meio, como uma estratégia de dar resposta à violência direcionada aos nossos corpos. Sim. Sabe? Entendo muito, não entendo como uma identificação, nem um desejo de sermos mulheres brancas, mas como poder ser, você ainda falou assim, a gente entendia que uma mulher bonita tinha um cabelo baixo e longo. E aí é isso, né? Como que a gente se aproxima
e se deixa a ler pela sociedade na compreensão do que é ser uma mulher bonita, do que é ter cuidados em relação ao nosso corpo, higiene. E as pessoas acreditavam que o cabelo crespo não era um cabelo bem cuidado. E hoje percebemos muito pelo contrário, Muito né? pelo contrário. É verdade, dá muito trabalho, tem muito carinho, tem muito afeto, tem muito cuidado, né? A minha pesquisa, ela foi se mostrando até pelas minhas colegas fundadoras do Instituto Ela, que me deram muito apoio quando eu decidi pesquisar, porque nós já temos dentro da literatura científica, né, dentro do mundo acadêmico, algumas pesquisadoras e pensadoras como a Nilma Lino, que também pesquisou a questão do cabelo negro, né? Mas no âmbito da psicologia, nós não tínhamos nada. Entendi. Nós não tínhamos no âmbito desses efeitos psicológicos que acontecem dentro dessas mudanças subjetivas e mudanças de posicionamento na vida das mulheres que passam pela transição capilar. E aí, o que eu fui? Bem, então eu fui pesquisar com uma esperança de que as nossas narrativas, elas são grandes fontes, são riquíssimas fontes de conhecimento. Sim. Então, aí eu parto daí e vou observar os depoimentos dessas mulheres. E o que esses depoimentos me mostraram? Que muitas mulheres negras fizeram a transição capilar não por um posicionamento político, mas por uma questão de que elas estavam tendo muitos prejuízos na sua vida. Danos em saúde e também prejuízos sociais, né? Mulheres que às vezes precisavam gastar um longo tempo no processo de alisamento dos fios para poder sair de casa. Sim. Então, assim, prejuízos sociais na sua vida e prejuízos na sua saúde. Isso foi o que levou a maioria das mulheres da minha pesquisa ou até tiveram o corte químico e aí não tinha outro jeito, foram deixar o cabelo crescer porque era um caminho mais saudável a seguir. Mas quando elas optaram por esse caminho, elas foram buscar informações a respeito. E nesse processo de busca de conhecimentos pelos seus cabelos, na textura que eles têm, elas foram descobrindo um universo de potência e de força das mulheres negras. Então, elas foram se politizando nesse movimento, né? Aí foram descobrir que tem muitas mulheres que fizeram disso até um ganho de existência. Virou um comércio próprio. Algumas mulheres trabalham com cabelos e até com turbantes e outro tipo de ornamentos, fazem da estética negra a sua própria, o seu empreendimento. Então, elas foram descobrindo grandes forças e foram se politizando a partir desse descobrimento. Foram até percebendo como que a cultura nos bombardeia com imagens negativas a respeito da nossa aparência. Sim. E como que isso é colocado dentro de nós, né, de uma forma até incorporada por nós, e como que é bom retirar isso. Então, é muito bacana. Se no momento de algumas mulheres a escolha não foi política, de uma reafirmação, o caminho levou para uma compreensão da construção da nossa identidade, o caminho levou para uma compreensão da defesa da nossa estética livre de estereótipos. Principalmente. Acho que a gente sofreu bastante, né, sobre o estereótipo de tentar se encaixar. Eu acho que, assim como você acabou de comentar, acho que não tem como a gente separar a transição capilar por todo o movimento de conhecer mais sobre a cultura, conhecer mais sobre nós mesmas, sobre a nossa potência, a nossa inteligência. A gente talvez começa pensando, eu vou deixar o meu cabelo natural, e isso traz muito mais benefício, porque deixar o cabelo natural é um mega benefício. É muito gostoso poder tocar no nosso cabelo, saber, sentir a textura, entender, reconhecer a beleza dos nossos traços, que eu acho que isso era uma coisa que a gente, infelizmente, não fazia. A gente queria se encaixar em padrões irreais para nós, então acho que reconhecer a nossa beleza, dos nossos cabelos, a força, isso vem com conhecer muita coisa da cultura negra, com muita potência, por um caminho de muito carinho, né? Eu vejo hoje que quando a gente fazia, eu, pela minha experiência pessoal, dedicava sábados, horas e horas de sábado, tentando alisar um cabelo,
era um processo com muita dor, era um processo muito angustiante. E como você comentou dos traumas sociais, depois era isso, era eu não poder ir na festa que tinha piscina porque eu me sentia mal, era o não ir não curtir a mesma viagem que os meus amigos porque eu não queria, né? Não pode mostrar um fiozinho do cabelo porque eu queria esconder o meu cabelo. Isso é um processo psicológico muito forte. Você acha que a transição capilar pode trazer traumas para as mulheres e homens que ainda estão nesse processo de tentar se identificar? Sim, a transição capilar ela acontece na vida das mulheres negras muito cedo, né? Já assim na infância, bem no período da pré-adolescência, ou às vezes antes disso, tem meninas que tiveram seu cabelo alisado aos 6 anos de idade, por exemplo. Anos. Mas antes disso, o cabelo sendo visto como um problema a ser resolvido, as mães elas investiam muito em trançar, em prender excessivamente. Então era sempre um ponto no corpo que não recebia um afeto do afago, do cafuné e do cuidado, do carinho, né? Não era um ponto de entrada de carinho, mas era um ponto de entrada de preocupação. Então, ela sempre aquele olhar de checagem, aquele olhar para ver se o cabelo não está fora de Nossa, ordem, vai ter que arrumar. diferente, né? O cabelo liso e automaticamente associam um cafuné. Sim, existem pesquisas que identificaram que as crianças que estudam, as crianças que frequentam creches, as negras, elas recebem menos carinhos do que as crianças brancas. Elas são carregadas no colo, são pegas no colo, são cuidadas muito menos. E o cabelo é um dos motivos, né? De estar no imaginário da pessoa cuidadora que não é agradável tocar nesse cabelo. E eu digo só no imaginário porque se as pessoas entram em contato, isso pode ser desfeito muito facilmente, né? Exato! Porque a sensação, a percepção do toque do nosso cabelo não é agressiva, não existe essa aspereza que traz as músicas, que traz os fenômenos culturais que nos invadem. Então, é justificável que sim, as mulheres sigam com uma forte fonte de sofrimento psíquico e um sofrimento iniciado na infância. Nossa, Apesar de muito legal da Bell Hooks, que ela vai dizer por que nós alisamos os nossos cabelos, que ela traz enquanto o alisamento, quando acontecia de forma coletiva e familiar, era o momento daquela menina se sentir mulher. Nós não precisamos desse ritual, entende? sim. Mas ele tornou-se um ritual, que era bem isso, assim. Como a sociedade rechaçava as mulheres que têm o cabelo crespo, ter o cabelo crespo era aceito enquanto mulher, para algumas meninas, a chegada do momento de alisar os cabelos tinha esse significado de pertencer ao grupo das mulheres, de poder se sentir, estar autorizada a se sentir mais bonita. O grande ganho é que a gente não precisa transformar uma violência para o nosso corpo nesse significado, né? Que a gente possa ter os nossos cuidados coletivos, os nossos encontros de mulheres, de meninas, de garotas, sem essa significação de uma transformação violenta do nosso corpo. O cabelo faz parte do Faz nosso parte. corpo, né? Mas agora, uma criança, uma adolescente, então ela ficava animada na hora que ela era autorizada a alisar o cabelo, porque ela almejava aquilo para poder então ser considerada como uma mulher adulta e etc. Quanto isso reverte a real situação, né? Porque é uma agressão ao cabelo, mas com toda essa glamorização, essa ideia de que era uma coisa legal, uma coisa a ser conquistada, trazia a sensação de não vejo a hora de poder alisar o cabelo nas crianças, né? Pois é, muito contraditório, né? Exato. Muito contraditório. Mas por quê? Porque isso também é um elemento que nos ajuda a compreender que o fato da problemática do cabelo entrar tão cedo na vida das meninas, solucionar essa problemática tem um alívio, já é um alívio dessa angústia. Né? Esse cabelo que estava vindo sendo tratado como um problema, na hora que você chega com a autorização, com a idade de poder alisar, de resolver, é um grande alívio para isso, assim, até o entendimento.
nos libertarmos de tudo isso, acho que é um grande ganho mesmo. Nossa, é um ganho assim enorme. Eu vejo hoje, eu tenho muita sorte de no meu núcleo de amizades, várias meninas fizeram, né? Estão fazendo, já concluíram a transição capilar. E quando você comentou desse encontro para alisar o cabelo, eu consegui ficar hoje um momento contrário desse encontro para garfar o cabelo, para trançar ou fazer penteados afro, do quanto essa junção de mulheres e potências com o nosso cabelo, ele também ele é significativo, né? A gente se unir para valorizar a nossa estética natural, através de penteados, de trança, de hidratação, que seja, entre várias mulheres, cuidando da nossa estética, do nosso fio, do jeitinho que ele é, não tentando alterar essa estética do nosso cabelo, né? Sim, isso que você está dizendo aparece na minha pesquisa como o apoio, né? A importância do apoio. Muitas mulheres, elas fazem durante ao longo da vida, você é bem jovem, né? E pelo que eu entendi, você fez uma tentativa, fez o Big Shop e seguiu. Eu fui. Eu tenho caído no Enem, mas vou fazer 31 anos. Que maravilha! Mas algumas mulheres negras, elas fazem algumas tentativas, fizeram algumas tentativas ao longo da vida, e por não receberem apoio e suporte, elas não seguiam. Por exemplo, às vezes namorava e aí o namorado falava: Nossa, você fica muito mais bonita com o cabelo alisado, numa tentativa de abandonar o processo de alisamento. Ah, ou então o emprego, que também faz toda uma exigência. Os nossos próprios pais. Ah, tem uma psicanalista muito respeitada nos estudos da psicologia, chamada Neuza Santos, que tem aquele livro Tornar-se Negro. No finalzinho do livro, a Neuza vai apontando que naquela época, a gente está falando década de 80, 90, tornar-se negro era como se colocar contra os próprios pais. Porque os pais viveram etapas políticas diferentes da nossa, Fora contextos isso, políticos né? diferentes da nossa, né? E aí o alisamento enquanto um valor, como uma marca de cuidado, de higiene pessoal, e aí a fazer a escolha por não alisar e deixar a textura natural do cabelo era se opor aos próprios pais, que fizeram esse processo de educação, que alisaram o seu cabelo para te proteger da violência da escola, por exemplo. É, eu sempre falo isso, eu não culpo a minha mãe de maneira nenhuma, porque naquela época não tinha nem tanta opção, igual a gente consegue hoje encontrar, que a indústria da beleza enxergou os corpos negros, entendeu que a gente também consome e se cuida. Não tinha tanta opção, e como você comentou, era se trabalha fora, tem a criança e tal. A ideia que era iniciada, né, que era o que seria confortável e mais fácil, era o alisamento. A gente recebeu um comentário aqui, cadê? Da Krika, se é necessariamente precisa cortar o cabelo, ou se ela podia fazer a transição sem cortar o cabelo. O que você acha? Eu fazer a transição sem cortar o cabelo, fazer a transição gradual, com mais paciência. Tem muita gente que escolhe pelas tranças, por algum. A trança mesmo tem sido um grande aliado para algumas mulheres que querem fazer a transição, porque aí o cabelo sem química ainda está muito curto, ela não quer cortar para tirar toda a química, trança o cabelo, deixa um período de crescimento e depois faz o processo. Acho que não existe um meio único, né? Um caminho único para fazer a transição. As mulheres podem fazer da forma que elas se sentirem mais seguras emocionalmente, psicologicamente para fazer. O que a minha pesquisa mostra é que existem etapas que dividem o processo de transição. Certo. E etapas com aspectos psicológicos muito relevantes. Como, por exemplo, no começo, a mulher ela manifesta um incômodo, um descontentamento com a prática de mudar a textura dos fios, né? Que é isso que você está falando, vai ter uma festa e eu tenho que calcular a questão de o que eu vou fazer, será que eu vou e tal. Ela começa a se incomodar com esse processo. Depois disso, ela tem a tomada de decisão. Quando ela avalia todos os prejuízos sociais que existem no alisamento, todos os prejuízos em saúde que estão conectados a essa prática, e ela começa a ponderar quais são as vantagens e as desvantagens.
ponderando que existem mais desvantagens do que vantagens, aí ela faz o desejo de fazer a mudança, de falar, não, vou cessar o alisamento, o processo de alisamento. E durante esse processo acontece várias sensações que as mulheres sentem, sabe? Ela é tomada por várias emoções. E uma que eu estava falando que era isso, a necessidade de receber apoio de alguém da sua rede de relações interpessoais, porque às vezes sem esse apoio as mulheres não conseguem, É né? E aí ela vai. mulheres que acabam desistindo por causa dessa falta de apoio, é um número muito grande nessa pesquisa? Não, não aparecem muitas mulheres que acabaram desistindo, mas mulheres que tiveram o processo interrompido por causa da falta de apoio e depois elas retomam num outro momento e retomam exatamente no momento que elas já conseguem ter um histórico de vidas e de experiências que permitam que ela se sinta bonita com o seu cabelo natural. Tem. E por que isso? Porque às vezes a mulher ela está bonita. Nós sempre estamos, beleza, né? Ah, Exatamente. disso, nós Mas ela não estamos bonitas. sente, sim, mas ela não se sente bonita daquela forma. Por exemplo, uma mulher negra careca, uma mulher linda, Sim. linda, sensacional. E aí, só que ela não pode não se sentir assim. Ela pode primeiro ter que experienciar, fazer tentativas, algumas fazem tentativas e recuam, mas quando conseguem se sentir seguras e bonitas com o seu cabelo natural, aí o processo segue. E as mudanças que vêm depois, na transição? É perceptível um aumento da segurança, as mulheres se sentem mais seguras, às vezes até para falar em público essas mulheres se sentem mais seguras, né? Elas se sentem com a autoestima elevada, porque tem isso mesmo. Eu acredito que você tenha passado por isso, né? Nós somos abordadas na rua, as pessoas perguntam, nossa, ou então às vezes a pessoa só te lança um olhar, que é um olhar que diz assim, eu reconheço a sua beleza, É verdade. né? Eu percebi que eu mudei muito até a minha postura. E também isso influenciou nos ambientes em que eu circulava. Eu acho que quando eu fazia a química no cabelo, eu tentava ao máximo me enquadrar num rótulo, eu tentava ao máximo me embranquecer. Minha mãe uma vez me falou isso, depois de muitos anos que eu entendi que era isso, sim. Eu tentava ao máximo me embranquecer. E após a transição, eu quis cada vez mais me aproximar da cultura negra, seja música, artes, culinária, porque eu me enxergava o quão era bonito, o quão era importante e potente. E a gente acaba se encontrando mesmo, né? Os olhares das mulheres conhecidas e até desconhecidas na rua, que estão com cabelo natural. Eu fico muito feliz quando a gente podia passear, né? Agora não é o momento, mas de ver o tanto de texturas e cabelos livres nos meios de transporte, por exemplo, que eu lembro que na minha adolescência eu não via ninguém assim, no metrô, no ônibus, por exemplo, com o cabelo bem armado, com a sua trança muito maravilhosa. Então, eu acho isso muito legal, essa liberdade, né? Porque acho que a transição ela é uma liberdade, né? Sim, e essa modificação até na própria personalidade, né? De você perceber, mudei nos ambientes, me senti mais segura, fazia coisas diferentes, porque tem dentro da psicologia uma teoria que vai falar sobre posicionamento, né? A teoria do posicionamento, que diz que nós nos relacionamos com a outra pessoa a partir do que ela entende do que nós somos e do que nós entendemos do que nós somos. Então, que, por exemplo, num mesmo dia, você pode agir de uma forma a se sentir inferior em relação ao outro, porque aquela pessoa te vê daquela forma e você, de uma certa maneira, corresponde. E à tarde, você se sentir muito dona de si, muito autocentrada e segura, porque você está num ambiente que valida essa pessoa que você é, entende? E que não confronta a pessoa que você é. Mas para que isso aconteça, o processo subjetivo da pessoa tem que ser esse processo de um posicionamento que se autoafirme. Entendi. Porque aí, no encontro com um outro que não tem esse processo, que não reconhece aquela beleza, não vai haver condição de opressão, de opressão da subjetividade,
porque a gente bloqueia. Então é muito interessante. Não é que o racismo vai deixar de existir. A minha pesquisa também ela fala um pouco da linguagem, né? Hoje nós mudamos. Não nos referimos ao cabelo como cabelo ruim, duro, Sim. né? Esses adjetivos que eram utilizados antes, eles estão sendo forçadamente a entrar em desuso, porque a gente corrige. Se alguém falar cabelo duro, a gente fala, não existe cabelo duro, existe cabelo A gente crespo. Tem consegue texturas corrigir isso hoje, né? Acho que a gente acaba aceitando, achando que era normal. Isso é um fator psicológico também, o fato de a gente conseguir debater. Isso é um fator psicológico de disputa de narrativa, né? Tá. Porque a gente pega essa narrativa e transforma numa outra narrativa, que não é uma narrativa que afete, que prejudique a existência das pessoas negras. Mas, entretanto, não elimina o racismo, porque o cabelo 4C ainda é o cabelo tido como mais difícil nos tratamentos, se a gente for voltado para o âmbito da estética. Sim. Entendeu? Que era o cabelo, que era chamado de pichain, de duro. E esse. Né? E aí, então, assim, a gente muda as narrativas, a gente avança no campo, mas ainda não elimina as questões do racismo. Você falando desse mais difícil, é mais uma vez comparado a uma textura de um cabelo liso, que aí é realmente muito mais, né, afastado. Então, se o cabelo liso é A e o cabelo 4C, 4D está muito afastado, então ele é o difícil, mas na verdade não. Acho que uma vez que eu entendi, usando os cremes certos, os tratamentos certos, ele funciona normal, porque ele é um cabelo assim como qualquer outro. Eu acho muito importante as pessoas pararem realmente de usarem os sistemas e terem essa percepção, essa comparação. O cabelo crespo não tem que ser comparado com o cabelo liso, certo? Cada um é um cabelo, cada um na sua caixinha e fica todo mundo feliz. Sim, e que a gente ainda tenha o processo libertador, ele é tão amplo, ele permite até que façamos outras escolhas, né? Esses dias eu acompanho algumas discussões na internet para poder me manter atualizada em relação à pesquisa. E aí um homem questionava as mulheres negras por utilizar o que ele chamou de peruca, Que é né? a As Face, leis. homem. Isso. E aí, uma mulher negra que passou pela transição, ela traz uma resposta muito bacana, que era, olha, em algum momento a gente percebeu que mudar, nós gostamos de estar diferentes, sou uma mulher que gosta de me parecer diferente, Sim. mas percebi que violentava, agredia meu fio e isso não vale a pena. Poder mudar na segurança da lei, me sentir segura, não tem problema nenhum, é uma escolha. E não significa que estou negando o meu cabelo. Então, acho que é para este lugar que a gente vai, de saber que nós somos bonitas com o cabelo que nasce da nossa cabeça, que é o nosso, que vem de dentro de nós, que faz parte do pertencimento racial que nós temos, da nossa história, né? Da nossa trajetória ancestral nesse mundo, pessoas negras em diáspora, mas que também podemos, enquanto mulheres modernas, vivendo em 2020, ousar exatamente outros recursos, se assim nós quisermos. Eu acho muito legal. Eu li uma frase no meu processo que o seu cabelo ele é perfeito para você porque ele nasce em você. Então é isso, ele vai ficar lindo em você. Acho que durante a transição também a gente tem aquela insegurança do será que eu vou ficar bonita? Será que eu vou combinar com o meu próprio cabelo? Então eu acho muito legal entender que a gente vai ficar linda, obviamente, com qualquer cabelo. Com o nosso, mas se amanhã eu quiser aparecer com uma peruca verde, que eu também tenho essa opção de liberdade, de poder me divertir e explorar todos esses momentos, né? Mas que seja uma escolha e que eu saiba que o meu fio natural ele é perfeito, vai combinar, vai dar tudo certo. Acho que o processo da transição traz algumas inseguranças. E você, como psicóloga, como é que você entende do porquê dessas inseguranças que a gente tem durante a transição de ter medo do nosso próprio reflexo? Isso é colocado em nós, apresentado para nós, antes mesmo da gente nascer. É algo tão difícil de resolver, porque é verdade, você pensar que não estão atualmente nos grupos politizados e com consciência racial. Mas quando um casal interracial ou um casal negro está esperando um bebê, as pessoas de fora fazem comentários e lançam sobre aquela vida que está em formação, desejos.
E desses desejos vai dizendo, tomara que pareça com o cabelo de É fulano. verdade. E aí quando para fulano, fulano é o que tem o cabelo com a textura mais próximo do liso ou liso. Então, esse desejo antinegritude, essa recusa e repulsa e desrespeito ao cabelo crespo, ele atinge as mulheres negras antes do nascimento. Nossa, Todas as mulheres, elas são... eu Oi? nunca tinha pensado nisso, realmente, as pessoas, acho que um pouco menos agora, mas super falam. Tomara que lembre o nariz, o cabelo de fulano, de quem do casal tiver a estética menos negra, vamos falar assim. Exatamente. E a mulher não precisa nem estar gestante para isso. É só formar o É casal. verdade. Já começa o desejo de que a próxima vida que vier daquela união, ela tem os traços mais parecidos com o do padrão dominante. Isso é Isso é algo que uma... a gente está rompendo, porque hoje nós temos casais que desejam seus filhos com cabelo crespo, desejam seus filhos com nariz largo, desejam seus filhos com a pele escura, e ainda a gente está falando quanto mais melanina, Quanto melhor. mais A gente melanina, consegue melhor. a gente consegue vivenciar isso, né? Mas a nossa realidade, da forma como nós chegamos nesse mundo, como subjetivadas nele, ele já estava organizado antes da gente chegar. É. E essa organização era uma organização de recusa e de negação dos nossos cabelos, um sentimento de antinegritude. Então, por isso que é muito difícil, é um processo mesmo de se perguntar e de se sentir segura com o próprio cabelo, porque é um cabelo que foi rejeitado antes de você aparecer no mundo, antes da sua carinha aparecer no mundo. É muito potente isso. Antes dele existir, antes da vida existir, esse cabelo já estava sendo rejeitado. É realmente, acho que a transição, assumir o nosso cabelo, ele é muito um ato de resistência, né? De existência negra e de resistência, porque agora tá todo mundo comentando que, nossa, eu não tinha nem pensado nisso, porque a gente acaba vivendo tanto, né? Recebendo tantas informações e acaba nem questionando do quão pesado é isso. Antes da nossa vida existir, do nosso cabelo se formar, ele já estava não sendo desejado. É realmente muito, muito, muito forte o quanto isso impacta na nossa vida, no nosso posicionamento. E que bom que cada vez mais pessoas estão querendo fazer o caminho contrário, estão orgulhosos dos seus cabelos. Eu vejo crianças aí, a internet tem vários perfis de crianças, de meninas super pequenas, negras, que gostam dos seus cabelos e exibem, e compartilham, e trocam. Eu fico muito feliz de ver que essa nova geração está vindo cada vez mais forte, né? Exatamente, também fico muito feliz. E é para a gente pensar, né? Que é exatamente, você fala, estamos pegando o caminho de volta, é exatamente isso que o curso aborda, né? A descolonização. A gente está retirando esses processos coloniais da nossa vida, retirando esses processos coloniais que marcaram a nossa subjetividade, o nosso pensamento, o nosso jeito de ser e de estar nesse mundo. Por isso que eu também diferencio, quando estava pesquisando, as pessoas falavam, nossa, mas a mulher, por exemplo, chegaram a comparar o processo da transição capilar, com o abandono do alisamento, da textura dos nossos cabelos, com o processo de assumir o cabelo branco. E não é o mesmo processo. Porque que se luta contra desde antes da vida, entende? As mulheres, todas as mulheres em geral, elas são colocadas diante das imposições de padrão, todas as mulheres, né? Vivemos numa sociedade em que as relações de gênero elas são muito desiguais, né? E as mulheres ainda não atingiram uma condição total de sujeitas da sua própria história, elas são marcadas pelas questões de gênero. Mas a mulher negra vive um processo que é violento, que é de negação do que ela tem, de negação da sua genética. E o que me surpreendeu muito na minha pesquisa foi perceber que esse processo ele é globalizado, por exemplo. A minha pesquisa tem uma mulher africana de Benin, em que ela faz a transição quando ela vem para o Brasil. Olha só! Lá em Benin ela pintava o cabelo, mas quando ela vem para o Brasil, o produto que tinha aqui ela não se adaptou ao produto, fez mal, ela não gostou.
E aí, ela aqui no Brasil deixa de alisar os cabelos. Então, para a gente pensar, né, como que a violência ela também é globalizada e às vezes a gente vai buscar e temos que buscar sim em África, nos saberes africanos, mas também entendendo que essas mulheres vão vivendo processos parecidos com o nosso, né? De Nossa. que a estética se dá por um cabelo de fio liso e sem esse volume, Gente, sem é tudo isso que muita, nós muita temos. coisa, assim. Se em 1 hora de live na minha cabeça já está borbulhando, conta mais sobre o curso. Vão ser quantos encontros? São 4 ou 5 encontros? São quatro encontros, começando agora, sexta-feira, dia 10, né? Nós ficaremos juntas das 6 até as 7h30, das 5 até as 7h30, por aí, tem que ver direitinho. E o Instituto Ela vai fazer um sorteio de vagas para o curso, isso é bem Olha, bacana também. gente, sorteio. Tem Aproveita que vocês mulheres fizeram uma live. interessadas em fazer, a gente vai abrir também esse sorteio para que possam ser contempladas. Eu entendo que é um curso que favorece, por exemplo, quem trabalha na educação, que aí lida também com esse processo, porque é no campo da vivência, das experiências, da troca, que acontece a manifestação do racismo via o cabelo e tantas outras profissionais. Acho que é para quem está no processo, para quem nunca esteve no processo, mas para quem quer dar apoio para quem está, porque às vezes também os homens, companheiros, eles foram uma fonte de não apoio, viu? De uma dificuldade de algumas mulheres seguirem com o seu processo. Ai, que delícia, a gente falando que vai Comentando fazer. aqui, super feliz. É, Muito você bom. é maravilhosa, Ivani. Acho que tem uma mulher preta, psicóloga, falando com toda essa propriedade de estudo e pesquisa. Isso também, para a gente dar um ânimo muito maior, falar sobre transição capilar, é a gente entender o quão potente, o quanto importante é a gente entender, falar, aprender. Eu acho que todo mundo tem que aprender. Tá tudo bem a gente ir buscar informações. A transição capilar, ela realmente vai muito além do cabelo em si, né? Tudo que você comentou e contou agora, compartilhou com a gente, deixou todo mundo muito curioso, muito empolgado para saber. Então, são 4 encontros, já estão disponíveis as vendas. Como é que faz para participar desse concurso das vagas aí, da Bolsa? Precisa entrar lá na página do Instituto e ver as regras do sorteio que vai acontecer pelo Instagram. Ah, você pelo Instagram. Perfeito. Vai ser pelo Corre Instagram. lá na página do Instituto Ela Educa, que estão aqui comentando, para ver direitinho as regras. Mas só dessa conversa muito gostosa e agradável, a gente percebeu que vai ser um curso com muito conteúdo importante. Gostei muito do que você falou de pensar pessoas qualquer área, mas também pessoas da educação que lidam com pessoas, crianças, adolescentes, negras. Acho que a época escolar para todo mundo é bem complicada, sendo crianças negras ela é ainda mais difícil. Então, pensar nesse cuidado, né? A gente teve recentemente, deve ter acompanhado o caso de um colégio no Rio de Janeiro, que teve um professor ofendido numa aula, teve uma aluna 3 semanas atrás, num outro colégio também, uma aluna negra, que foi ofendida. Então, aprender práticas de como saber lidar com essas situações, né? A gente tem falado tanto em ser antirracista, a gente super vê isso em várias redes, mas acho que é importante estudar e conhecer esse tipo de conteúdo que você tem para compartilhar, né? Sim, existe agora até a proibição de solicitação de RH que faziam antes. Olha que absurdo, né? Proibiram o pedido do alisamento no contexto trabalhista. Antes era, Isso não antes era deveria nunca autorizado para acontecer. alisar o cabelo? Então, não sei se era autorizado, mas existia essa prática, né, das mulheres receberem orientação para terem seus cabelos lisos. E isso já foi tipificado como um crime trabalhista, porque é um crime de racismo. Então, teve escola que também já expulsou alunos ou puniu alunos porque o black dele não era permitido na conduta da escola, né? Porque a escola tinha todo um regimento do uniforme, do alinhamento, não sei o quê, e aquela pessoa e aquela criança recebeu punições por causa disso. Então, sim, o âmbito da educação é um lugar também que pode se valer muito da compreensão
do significado histórico e social dos nossos cabelos. Quem pensa esse colégio que comentou que o cabelo da criança não era adequado? Quanto será que eles realmente pensaram numa criança negra? Porque ela apenas estava indo para o colégio com o seu cabelo. Como é que o cabelo de uma criança não é adequado para frequentar um ambiente escolar? Não faz nem muito sentido. A Dalene está fazendo um comentário aqui que em 2010 pediram para ela alisar o cabelo dela para poder trabalhar. Porque ela não podia nunca ficar com o cabelo solto para poder trabalhar. Isso é de uma agressão. Tem relatos de pessoas em entrevistas de emprego que a selecionadora pergunta, mas quando você está empregada, você alisa o cabelo, né? Então, meio que dizendo assim, seu cabelo está assim porque você está desempregada. Se a gente te contratar, você vai ter dinheiro para alisar o seu cabelo. O que já remete aí, né? Num desleixo, num cuidado, até de uma falta de higiene que não tem nada a ver com estar com cabelo natural. E de uma barganha colonizadora. É uma barganha colonizadora. Uau. Eu te contrato e você torna-se menos negra do que você é. Para eu te contratar, nossa, explodiu agora. Eu te contrato e você precisa alisar o cabelo para se tornar menos negra. Isso é realmente absurdo, mas é isso. Naquela posição, né, de entrevista, contratada, contratante, aquela pessoa sabe que tem esse argumento para ser agressiva. Ela usa esse argumento para ser agressivo e ofender essa pessoa. Tipo, eu vou te contratar, você precisa do emprego, você precisa do dinheiro, mas para isso você precisa ser menos negra e alisar o seu cabelo. Sim, uma escolinha, não sei se você vai lembrar, uma professora escreveu um bilhete para a mãe dizendo que ela ficaria mais feliz, a professora, um bilhete cheio de sorrisinho, se a mãe cortasse o cabelo do menino. Era um menino negro que tinha o cabelo black. Então, assim, de creches que se uniram, a equipe de educadores se reuniu e alisou o cabelo de uma criança, no final do dia devolveu para a mãe do cabelo alisado, entendendo a situação. Então, assim, existe toda essa pressão da sociedade, né, em que nós deixamos de ter o cabelo que nós temos, e essa pressão ela é internalizada. Quem sofre essa violência pode, quando tiver uma gravidez, reviver todo aquele racismo que a escola deu e aí temer. O que vai acontecer com o meu filho? Nossos filhos são nossas produções narcísicas, né? Não importa se a gente está adotando, se a gente está gerando, se a gente escolheu ser mãe daquela pessoa. A gente quer o melhor para ela. E aí o melhor, dentro do contexto racista, às vezes, é utilizar de alguns mecanismos para evitar esse tipo de violência. Então, eu prendo tanto, quando tiver idade, aliso para que ela, pelo menos, não seja alvo da violência racista, dos golpes que o racismo dá em nós cotidianamente. Diariamente. A Ana Paula comentou aqui que eu acho que ela trabalhava na parte de colégio e que ela via professoras falando para a criança sobre o cabelo. Isso também remete muito desde a infância, né? O quanto a gente também não foi aí incentivada a não gostar dos nossos cabelos. E às vezes nem é pelo núcleo mais próximo de familiar e amigos, como escola, e depois você cresce, vai ser o seu emprego. O quanto externamente a gente foi ouvindo tantas coisas e o quanto é importante a gente aprender a entender hoje o quanto esse processo contrário do caminho ele é muito mais potente para a gente e para poder repassar isso para as novas gerações também, né? É verdade. Concordo. A Ana Paula também vai dizendo, né, que os filhos agora não querem mais cortar o cabelo e estão criticados pela própria família. Exatamente, porque são gerações diferentes, viveram contextos políticos, históricos diferentes, e às vezes a gente não teve espaço subjetivo, abertura subjetiva para sermos desejados dentro dos aspectos da nossa negritude, né? É verdade. A conta que fizemos em algum período da história era que se tivéssemos amenizando, quanto mais a gente amenizasse a negritude de nós, menos violência nós receberíamos. Hoje a gente consegue fazer uma conta que é o seguinte: se alguém nos agredir por quem nós somos, o problema não está em nós, o problema está nessa pessoa. Exatamente.
Exatamente. O problema está nessa pessoa que é uma pessoa violenta, que é uma pessoa racista. E não em nós, no nosso tom de pele, nem na textura dos nossos cabelos, no formato dos nossos lábios. Ivani, você é maravilhosa. Eu estou muito feliz de ter feito essa live com você. Realmente, assim, já estou super ansiosa. Sexta-feira é para a primeira aula, de compartilhar e trocar mais. Então, todo mundo que está aqui na live, corre lá no Instagram do Instituto Ela para ver sobre essa bolsa. Eu acho que todo mundo gosta de brinde. As vagas estão disponíveis também no site da diaspora.black para comprar. Compartilhar com todo mundo que vocês acham interessante falar e aprender sobre esse assunto. Foi uma conversa muito deliciosa, muito rica de informação. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua pesquisa, por ser essa mulher negra com tanto conhecimento aí e aproveitar esse conhecimento e compartilhar com os outros. Isso realmente é muito rico. Eu estou bem feliz de ter conhecido você e ter trocado tanta coisa gostosa nessa conversa. Obrigada pelo seu tempo, pela energia. Ah, eu que sou grata pela sua disposição de vir aqui ocupar o lugar do Carlos. Era Era o Carlos, Antônio. Antônio? Antônio, que fazia antes, você ter topado. Fiquei muito feliz. Que bom que falamos de mulher para Não mulher, é? a partir dos nossos conhecimentos, que são nossos, mas também são dessa sociedade, né? Então, fico muito feliz, muito grata mesmo. Quem puder, vai lá no Instituto, vai na Diaspora Black, vamos fazer o curso, vamos jogar esse conhecimento para circular Exato. nas nossas vidas. Exato. Acho que só esse gostinho que a gente teve aqui na live, com certeza durante o curso, esses 4 encontros vão ser ainda mais potentes, mais profundos, mais fortes. Então, é muito conteúdo para a gente aprender, trocar e compartilhar. Obrigada mesmo, obrigada a todo mundo que esteve aqui na live, conversando e compartilhando com a gente. Eu vou salvar depois para ficar no IGTV, para a gente poder compartilhar. E corre lá no site, corre no Instagram para garantir sua vaga para esse curso que começa agora sexta-feira, né? Sexta-feira, agora, dia 10. Então, tá bom. Obrigada, Ivani, pelo seu tempo. Obrigada a todo mundo. Um beijo. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.